Começando com informação, sim, aqui em casa. Agora nós vamos falar sobre a saúde dos nossos pets. E o assunto é Covid-19 nos nossos animais de estimação. Como prevenir e tratar caso eles contraiam o vírus? É o que vamos saber agora com a veterinária, a professora da UFG, a Kellen Souza de Oliveira. Bom dia, Kellen. Seja bem-vinda e que bom ter você com a gente. Bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores. Ô, Kellen, para começar a nossa conversa, explica pra gente, os nossos animais de estimação, eles podem pegar coronavírus? Isso, na verdade, a gente não pode nem dizer que eles adoecem pelo coronavírus. Todos os animais, né, boa parte deles, cães, aves, bovinos, suínos, eles têm uma variante do coronavírus, né, mas porém não é essa mesma variante que tem atacado aí nós seres humanos. Alguns casos de coronavírus foram diagnosticados em animais, né, em animais de estimação e mesmo animais de zoológicos, principalmente em felinos. Porém, esses casos eles foram diagnosticados porque alguém ou da casa ou tratador desses animais estava com coronavírus. Então, acredita-se que esse coronavírus, o SARS-CoV-2, o Covid-19, que tem acontecido em seres humanos, ele funcione nos animais como se os animais, na verdade, funcionam com ele como se ele fosse uma superfície. Então, como se você pegasse coronavírus de uma mesa, de um sofá. Então, são raríssimos os casos em que o animal adoece, né, desse Covid-19. Então, quando acontece, assim, muito raro mesmo, poucos espirros, aquela sintomatologia respiratória que nós, seres humanos, temos, os animais, eles não têm. Ah, entendi. Certo, Kellen, bom dia para você, obrigada pela participação aqui com a gente. Então, pelo que você explicou aí, já que eles ficam ali com aquele vírus, ele pode, então, transmitir para outra pessoa, mesmo que ele não esteja doente, né? Não desenvolve a doença nele, mas, por exemplo, o dono ali, né, passou esse vírus, está ali nele como superfície, ele pode, sim, transferir esse vírus para outra pessoa? Isso pode acontecer, Kellen? Sim, isso pode acontecer assim como uma sacola de supermercado, né? Então, a transmissão ela é a mesma. Então, sempre a recomendação é que em casas onde tem animais de estimação, onde pessoas da casa estão com sintomatologia respiratória, né? Com essa sintomatologia de gripe, que é a mais comum no Covid-19, evitar ficar perto dos animais, pegar nos animais, beijar os animais. Às vezes, né, vem um espirro ali de última hora, o animal está ali perto. Então, passar um lencinho higiênico nesses animais. Então, essa é a recomendação. E, realmente, se tiver mais pessoas na casa, além dos animais, que a pessoa que esteja infectada ou que esteja positiva, ela realmente faça o isolamento, né, em um cômodo da casa, não fique circulando pela casa junto aos animais e outras pessoas. Ô, Kelly, então só para eu entender direitinho, se eu tenho um animal de estimação, se eu tiver contato com esse animal, se eu estiver com Covid, eu posso transmitir para ele ou não? Na verdade, o vírus fica na superfície do animal. Isso, tá. na superfície do animal. Entendi. Ele pode ter a doença? Pode. Em casos muito, muito raros, foram diagnosticada a doença em animais de estimação. Mas ele não tem aquela sintomatologia, né, que o ser humano tem, que é a sintomatologia de gripe. Sim. Então, uma febre, espirro, tosse, rouquidão, essas sintomatologias, quando elas acontecem nos animais infectados, elas são muito leves, extremamente leves. Então, por exemplo, é isso que eu acabei de comentar. Os casos positivos em animais, né, que foram diagnosticados em animais, é porque tinha alguém da casa infectado também. Não existe nenhum histórico de uma casa que não tenha tido Covid e que os animais foram testados positivamente. Então, ou seja, acredita-se que o animal ele funcione como qualquer superfície,
como uma mesa, um sofá, uma sacola, né? Se eu tenho a doença e se eu pego nessas superfícies, obviamente essa superfície ela deve ser higienizada. Entendi, ótimo. Certo, Kelly, nós estamos falando especificamente da Covid-19. Agora despertou até uma curiosidade aqui. Tem algumas doenças que nós humanos temos aí que esses animais eles podem ficar doentes também, né? Seja virose, alguma coisa assim, e ficam com sintomas parecidos com os nossos, uma gripe, por exemplo. Os animais eles podem pegar gripe da gente? Os animais têm várias doenças muito semelhantes às nossas, mas muitas vezes o agente infeccioso, ou seja, aquele agente que vai causar a doença no animal, ele é diferente do nosso. O animal, sim, ele pode gripar, inclusive, principalmente os cães. Hoje existem vacinas específicas para a gripe, né, dos cães, que é a gripe canina, ou tosse dos canis, também conhecida essa doença. Ele é causado tanto por um agente, né, viral, como o para-influenza vírus, né, que no caso dos cães, quanto um agente bacteriano, que é a Bordetella bronchoséptica. Então, esses dois agentes, eles estão influenciando, eles podem causar essa doença nos cães. Bom, o nosso vírus da gripe, ele é o vírus também, né, um influenza vírus, também é da mesma família dos animais, dessa doença nos animais. Porém, a doença dos animais, ela não vai passar para os humanos, nem a doença do humano, por exemplo, H1N1, H3N2, ela não vai passar para os animais. Mas os agentes, eles são muito semelhantes, são geralmente da mesma família, mas são espécies específicas. A gente tem outras doenças também que são extremamente perigosas, né? Que aí são as zoonoses. Então, a gente tem a raiva, né? O vírus da raiva, um animal infectado, ele pode passar para o ser humano. Nós temos aí as leptospiroses, que também que são as doenças causadas pela urina do rato, as próprias protozoários, né? Então, giardíase, que é muito comum em crianças, os animais também podem ter e podem passar para essa criança, assim como a criança também pode passar a doença para o animal. Então, a gente tem várias doenças aí de cunho zoonótico, que são os agentes infecciosos são os mesmos dos seres humanos e dos animais. Então, por isso que a gente consegue tanto transmitir quanto adquirir a doença através deles. Por isso a importância de sempre manter o calendário vacinal do animal sempre em dia, calendário de vacinação, vermifugação, evitar que o animal tenha carrapato e pulga, fazer a higienização do animal com uma certa frequência, então um banho, né, passar um lencinho, na hora de passear na rua, na hora de voltar, higienizar essas patinhas dos animais, pode ser com lencinho umedecido, água e sabão, não tem problema. O importante é sempre manter ele o mais higiênico possível, mais higienizado possível antes mesmo de entrar em casa. Ótimo, Kelly. Estava justamente pensando sobre isso, né? A importância dessa prevenção de estar cuidando bem do animal. Já que eu me proponho a ter um animalzinho em casa, tenho que cuidar direitinho. Mas outra questão, Kelly, que me surgiu curiosidade aqui, se eu tenho um animal na minha casa, né? E alguém está lá com Covid, voltando a falar da Covid-19. Então, automaticamente, eu tenho que levar no veterinário esse animalzinho para saber se ele está, já que ele desenvolve aí sintomas muito leves. Como que eu vou saber? Eu já tenho que levar para prevenir? Não, na verdade, não existe essa necessidade. Se a gente, por exemplo, se o animal ele está com a doença, ele não vai adoecer da doença, ele não vai adoecer desse agente infeccioso. Entendi. Como eu comentei, são pouquíssimos casos, né, em que o animal ele adoece da doença, ele morre da doença. Não existe nenhum caso assim que eu tenha conhecimento que o animal veio a óbito por conta da doença Covid-19. Como sintomatologia é leve e o vírus também, a doença ela é autolimitante, né? Ela tem aí um período de incubação, um período hoje, né, de mais ou menos entre 10 e 15 dias, o animal ele vai se recuperar. O ideal realmente se eu fui diagnosticado com Covid, eu higienizar esse animal e eu ficar um pouco mais afastado desse animal durante esse período de 10 a 15 dias, que é o recomendado hoje pelo Ministério da Saúde de isolamento social. Ótimo. Certo. Kelly, a pandemia trouxe aí algumas mudanças de rotina, né?
nas casas, enfim, para quem tem animal, para quem não tem, enfim. Mas quem tem animalzinho e mudou aquela rotina de diminuir os passeios, né? Aquelas caminhadas que faziam com os animais e tudo, por conta do isolamento, por conta do medo, né, da transmissão. Isso provocou algum distúrbio, alguma diferença aí na rotina dos animais também? Eles sentiram isso? Você percebe isso no consultório, nas pessoas que você atende? Sim. Então, houve aí um aumento, né, do nível de ansiedade desses animais, que foi compensado pela presença do tutor. Né? Então, muitas vezes era aquele tutor, aquele responsável que saía de casa cedo, voltava só no final da tarde, pelo fato dele, né, muitos hoje fazerem o serviço do tipo home office. Então, isso foi compensado pela presença do tutor. E agora, o que a gente observa é o contrário. O tutor, muitas vezes, ele ficou um ano e meio em casa e agora ele está voltando às suas atividades normais. Então, agora, os níveis de ansiedade dos animais, eles têm, inclusive, intensificado. Por quê? Porque eles estavam acostumados a ter a presença de alguém em casa e agora está todo mundo saindo novamente de casa. As crianças estão voltando para as escolas, os pais já têm a sua rotina de trabalho, e aí o animal voltou a ficar sozinho. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Muitas vezes o animal ele fica, né, digamos, deprimido, né, que existe aí a depressão dos animais. Ele começa a adquirir alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos compulsivos, que seria, né, estragar objetos, lambeduras, né, excesso de lambeduras em determinadas partes do corpo. Então, isso é uma coisa que a gente vem observando bastante. Ô Kelly, isso tudo que você está falando, fale para os animais no geral. Isso a gente fala para os cachorros, gatos, é tudo a mesma coisa. Isso, tanto cães, gatos, os animais de estimação em geral, inclusive as aves, né? Algumas aves aí, pessoas que mantêm aves domésticas, por exemplo, citacídeos, a presença, né, do ser humano, como eles são animais de muita interatividade, a presença do ser humano para eles é muito interessante, é muito boa. E aí, quando o ser humano sai dessa presença, ele começa também a adquirir determinados distúrbios compulsivos. Então, tem animais que, inclusive, tem aves que, inclusive, arrancam as suas penas de estresse. Nossa, tadinhos, né? Kelly, o que fazer, então, quando os tutores aí estiverem percebendo esses comportamentos, né, nos animais? Que não é culpa deles, né? Eles realmente estão reagindo ali a uma mudança que está acontecendo, né? Mas o que fazer para amenizar, já que não tem outro jeito, né? As pessoas precisam voltar a trabalhar, precisam voltar à rotina normal, né? Então, isso é inevitável. O que fazer para amenizar aí os sintomas, esse sofrimento dos animaizinhos que vão sentir essa diferença? Bom, a primeira coisa, levar ao médico veterinário para descartar as causas clínicas, né? As doenças clínicas mesmo. Descartadas as doenças clínicas, aí nós vamos mais para os problemas comportamentais. Então, o enriquecimento ambiental é importante, então, novos brinquedos, um barulho diferente em casa, um som ligado, né? Um rádio ligado, uma televisão ligada. Quando o tutor chegar em casa, dar mais atenção para esse animal, né? Pegar para os passeios, né? Quando é cão, quando é gato, brincar com esse gato. Uma outra coisa que pode ser feita, no caso de cães, né? Hoje a gente tem muitas cidades aí, nós já temos aí esse recurso do daycare, da creche, né? Então, onde os animais podem fazer interação com outros animais, isso é bem interessante também, alivia, gasta a energia do animal. E nós temos alguns recursos complementares, né? Então, temos aí homeopatia, florais de Bach, nós temos aromaterapia, que auxiliam bastante aí também nesses processos aí de distúrbios de compulsão desses animais. Ótimo, Kelly. A verdade é, né? Se eu me proponho ter um animal de estimação, eu preciso ter aquela disposição para cuidar bem dele, né? E dispor um pouco do tempo aí, saber que eu vou ter que cuidar bem desse animal. Isso é importante. Tem tanta gente aí pegando os animais para cuidar, mas chega um tempo que enjoa e vai deixando para lá. E isso não pode acontecer, né, Kelly? Isso são fases, tudo isso que você falou, né, de disposição de tempo, cuidados com a saúde do animal,
A disposição financeira também, né? Porque o animal ele não vive só de amor, ele precisa de comida, ele precisa de uma vacina, ele precisa de um vermífugo. Isso tudo faz parte do que a gente chama de guarda responsável dos animais. A partir do momento que você pegou um animal de estimação, ele é responsabilidade sua. Então, você é responsável pela manutenção da vida e do bem-estar desse animal. E você precisa proporcionar isso para ele. Isso mesmo. Obrigada, viu, Kelly? Um ótimo trabalho aí para você e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.